Oi, pessoal. Meu nome é Camila Garcias. Eu sou a mediadora presencial do curso de Administração, disciplina História do Pensamento Administrativo 2, Polo de Macaé. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a aula 13, que são os estudos sobre a cultura e o clima organizacional. Para elaborar esse pequeno vídeo, eu utilizei o livro do Francisco Neto, Material de CEDES, tá ok? Bem, primeiro nós temos que pensar um pouquinho no que é cultura. O termo cultura é um termo muito abrangente, né? É quase parecido com ética. Ética, cada um tem a sua. Ética é um tema polêmico. Mas vamos lá, né? Cada um tem o seu conceito sobre cultura organizacional. Para Chiavenato, a cultura organizacional é um conjunto de hábitos e crenças, normas, valores, atitudes e expectativas compartilhadas pelos membros da organização. Já o consultor Simon Franco acredita que a cultura não é algo abstrato. Ela diz a respeito de um conjunto concreto de formas de agir, formas de se comunicar e até mesmo de se vestir. Há alguns códigos implícitos de conduta e de comportamento que são decisivos e constituem a personalidade da empresa. Olha a palavra-chave aí: cultura, personalidade da empresa. São comportamentos, atitudes que são permitidas, aceitáveis naquele ambiente. Reflete a cultura organizacional. O livro traz para a gente três conceitos, três níveis muito interessantes. Quando você for pensar em cultura, você tem que levar em consideração artefatos, valores e pressuposições. Vamos ver um pouquinho melhor o que é cada um deles? Os artefatos, eles constituem a parte visível da empresa, o modo de se vestir das pessoas, os símbolos utilizados, as cerimônias, a linguagem. Os valores compartilhados nada mais é do que o comportamento das pessoas. Como que as pessoas se relacionam, como que é o ambiente da empresa, segurança, limpeza, como que as pessoas se comportam, né, na organização. E por último, as pressuposições básicas. Esse aí é o nível oculto da empresa. Ninguém fala, mas todo mundo sabe que é assim que funciona, é cultural. Ele é implícito, ele é apenas dedutível. A partir de uma observação direta, você observa qual cultura pertence àquela organização. Está muito ligada a crenças, sentimentos e percepções dominantes da organização. Kotter e Erckert, né? Eles foram alguns autores importantes que o livro cita, e eles chegaram às seguintes conclusões sobre cultura corporativa. Bem, existe a cultura adaptativa e a cultura não adaptativa. A cultura adaptativa nada mais é do que a cultura maleável. Ela valoriza a inovação, ela é aberta à inovação, a mudanças. Tem grande ênfase no atendimento ao cliente, aos clientes, aos investidores, aos empregados. É flexível. Já a cultura não adaptativa prevalece a rigidez. Está muito ligada à metodologia da burocracia. Ela é conservadora. Não há estímulo para mudanças, tão pouco investimento, tão pouco inovação. O livro traz também um importante nome, que é o Henry Nitzberg. É um professor, escritor canadense, muito famoso,
autor de vários livros na nossa área de administração. Hoje ele está com 80 anos. Essa informação eu peguei lá no Wikipedia. Vamos lá. Na opinião do Misenberg, a cultura é simplesmente a mente da organização. Sua força é vital. A alma, o corpo físico, a crença, são crenças comuns, hábitos, histórias, símbolos, tudo que envolve a empresa faz parte da cultura organizacional. Tá, falamos de cultura. Vamos falar agora sobre clima organizacional. Na sua opinião, você acha que é diferente? Cultura é a mesma coisa que clima ou eles estão interligados? A cultura organizacional, ela é voltada para a inovação e ela também é voltada para os resultados. A inovação, ela envolve a agressividade, né, de continuar no mercado, de conseguir mais clientes, de conseguir atingir um crescimento organizacional, uma participação maior no mercado e também conquistar uma estabilidade, tanto dos funcionários quanto uma estabilidade econômica para a empresa. A cultura organizacional, ela é orientada para os resultados, relacionamento entre as equipes, né? Como que tudo isso, toda essa engrenagem funciona. E aí eu coloquei aqui no cantinho que a inovação, a orientação de resultados, ela está intimamente ligada àqueles 3 fatores, aqueles 3 níveis de cultura, que são os artefatos, valores compartilhados e pressupostos. Tá, e o clima? O que é o clima organizacional? O clima é a percepção coletiva que as pessoas têm da empresa. Bem, cultura a gente já viu que é algo abstrato, né? Tudo que envolve a empresa. Comportamento, software, simbologias, né? Forma de comunicação. Isso é cultura, isso faz parte da cultura. O clima organizacional é a percepção de um todo, de como as pessoas se veem dentro daquela organização. E quais são as características desse clima organizacional? Comunicação. Através de que características eu consigo identificar o clima organizacional? Comunicação, o trabalho em si, o que as pessoas acham do seu trabalho, benefícios, integração setorial, ou seja, cooperação entre os departamentos, estilo gerencial, processo decisório, orientação para o resultado, salário e vamos barrar de novo em comunicação. Então, pessoal, para que a gente possa avaliar um clima organizacional, o que constitui um clima organizacional, eu preciso levar em consideração todos esses fatores. O livro elenca esses itens que devem ser investigados para que seja identificado se o clima está bom, se o clima está ruim, se o clima é enérgico, se o clima é down. Através dessa pesquisa você consegue identificar se o clima da empresa está adequado aos objetivos e o que a empresa pretende alcançar. O livro traz para a gente também um exemplo, né, do espírito de Rodia. O espírito de Rodia está orientado para os resultados, ele busca a iniciativa e o pensamento estratégico. Leia um pouquinho lá depois, tá? Não vou falar muito disso não, vou deixar vocês com a missão aí de dar uma lida lá no livro. O livro traz para a gente também, eu vou fechar aqui só um pouquinho para não atrapalhar. O livro traz para a gente também, pessoal,
sobre a teoria Z, que é uma revolução industrial japonesa que durou cerca de 40 anos e teve como objetivo a defesa da nação contra o avanço dos colonizadores europeus. Os japoneses, eles se uniram para se fortalecer a sua nação, fortalecer os seus produtos, para que eles conquistassem uma estabilidade maior no mercado, tá? O Japão, ele conseguiu obter êxito em meio a turbulências sociais, a guerra mundial, tornando-se uma potência econômica. O sucesso das empresas japonesas, com o advento e apogeu de práticas gerenciais, foco na qualidade, deu origem a diversos estudos comparativos que tratavam sobre cultura organizacional, tanto praticados pelas empresas orientais, quanto pelas empresas ocidentais. A teoria Z, que o livro trata, ela tem um modelo de administração participativa, envolve toda a organização, faz com que os colaboradores eles queiram se unir para conseguir atingir o mesmo objetivo, se fortalecer economicamente, conquistar a estabilidade. Outro conceito muito interessante é sobre o desenvolvimento organizacional. O que é isso, o desenvolvimento organizacional? Na verdade, o desenvolvimento é uma estratégia de mudança que tem por objetivo adaptar as pessoas a algumas modificações em curso. Vamos lá, pessoal? Muitas vezes, quando a empresa vai realizar algum tipo de reestruturação ou até mesmo mudança de cultura ou grandes modificações na organização, antes de realizar essa mudança, ela pratica um desenvolvimento organizacional. O que é isso? Ela busca, de uma certa forma, fazer com que o quadro de funcionários se adeque a uma realidade prevista, uma realidade já projetada, tá? Tanto que eu coloquei essa foto aí desse funcionário pensativo em estratégia, porque o desenvolvimento organizacional ele está intimamente ligado à estratégia organizacional. A empresa, primeiro, ela precisa se fortalecer dentro dela para que ela consiga atingir de forma mais até agressiva o mercado. O desenvolvimento organizacional, ele está voltado para adaptação, para mudança de conceitos, opiniões e valores dentro da organização. Através do uso do desenvolvimento organizacional, é possível que a empresa evite alguns problemas de choque de realidade, mudança brusca, baixo moral dos funcionários, tá? E por que é feito o desenvolvimento organizacional? É só quando a empresa vai, de fato, realizar alguma mudança grande, expressiva? Não necessariamente. Quando a empresa ela quer buscar a eficiência organizacional, ela pode fazer uso do desenvolvimento organizacional. Quando a empresa busca a satisfação e o desenvolvimento humano, quer ver um exemplo prático? Existem dois departamentos que eles têm uma interligação, mas existe uma rixa muito grande entre as equipes de um departamento e de outro. E aí o RH, percebendo isso, faz um desenvolvimento organizacional. Leva lá as duas equipes para um hotel, contrata uma empresa terceirizada e essa empresa terceirizada
ela faz algumas dinâmicas, ela busca interagir, unir esses dois departamentos. Então, faz a quebra de gelo e a partir daquele encontro, daquelas brincadeiras, daquele momento que a equipe teve, o trabalho em si ele flui de uma forma mais tranquila, mais eficiente, certo? Esse é um exemplo de desenvolvimento estratégico organizacional. Diversos autores apresentam muitos conceitos sobre desenvolvimento organizacional, tá? Vocês vão ver vários autores. Eu trouxe essa imagem aí do livro que fala um pouquinho sobre esse desenvolvimento organizacional, que é um processo de empoderamento, né, de aprendizagem, de solução de problemas. Cada um tem um conceito, depois vocês vão dar uma lidinha lá. Em alguma das aulas nós falamos sobre o empowerment, que é o empoderamento. Através da delegação é possível conquistar o empowerment, que é o empoderamento. Quando o gestor ele delega uma determinada atividade para um subordinado, esse subordinado ele está num processo de empoderamento, empowerment, tá? Ele está utilizando aquele momento onde ele foi delegado a realizar aquela tarefa para assumir uma posição de poder dentro da companhia. O livro falou também sobre um estudo pioneiro de Likert. Esse autor já foi citado em algumas outras aulas e agora a gente está vendo ele de novo. O Likert, ele trouxe a tipologia de alguns sistemas gerenciais. E ele listou 4 sistemas gerenciais. Um que é o autoritário forte, que é autocrático, ele determina o que tem que ser feito e não pode ser questionado. O segundo é o autoritário forte e benevolente. Ele determina, mas em menos proporção do que o autocrático, tá? Ele também é autoritário, mas ele é um pouquinho menos do que o autocrático. O sistema gerencial consultivo, ele consulta outros departamentos, subordinados, antes de tomar a decisão. E o participativo, que é o mais democrático, né? Traz a equipe, a operação, para que a equipe possa participar do processo de tomada de decisão. Passei demais não, né? Vamos falar também um pouquinho sobre administração por objetivos. Isso é muito importante. O objetivo era dotar as empresas de um sistema gerencial voltado para a definição, controle e avaliação de metas. O que é administração por objetivos? Como o nome mesmo já diz, focar nos objetivos empresariais, fixar os objetivos empresariais. Estabelecer os objetivos, revisar os planos, avaliar o resultado, implementar, né, quais são as etapas, as mudanças necessárias para que a empresa consiga atingir seus objetivos. Temos também o ciclo PDCA, que é uma ferramenta de qualidade que permite fazer a implementação e o controle dos objetivos no processo. PDCA é Plan, Do, Check, Action. Planejar, executar, controlar, verificar e agir. Falei muito, né? Vamos lá. Definir as metas, definir os métodos, educar e treinar, está no fazer, executar, está no fazer, verificar os resultados, checar, check, e atuar corretamente, corrigir. Coloquei para vocês no finalzinho, pessoal,
algumas atividades para serem feitas. Eu vou disponibilizar lá na plataforma as perguntas e a gente corrige na próxima tutoria, na tutoria presencial, tá? De qualquer forma, o arquivo tem um gabarito e vai ficar disponível para vocês. Bem, o encontro que eu programei é esse, vou tirar daqui. A aula de hoje, a tutoria de hoje é essa que eu preparei, espero que vocês tenham gostado. Como eu expliquei, eu não tenho tanta habilidade assim com vídeos, mas estou tentando fazer o meu melhor. Espero que vocês tenham gostado, deixe lá seus comentários e a gente vai se falando aí nos próximos encontros. Até a aula presencial, pessoal. Tchau, tchau.